Eu senti um formigamento estranho nos meus pés quando eu acordei sozinha, amarrada em uma mesa de cirurgia sem saber o que estava acontecendo. Eu olhei ao redor e me vi conectada a várias máquinas e ao soro. E o que é pior, eu não tinha ideia de onde eu estava. Era como se eu tivesse sido drogada ou que tinham tirado a minha memória até aquele momento. Foi o momento mais assustador da minha vida. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu senti uma dor aguda bem no meu abdômen. Minha cabeça doía e minha boca estava seca. Eu tentei pedir ajuda, mas a minha voz não saía. Eu não conseguia nem me mexer. Eu estava com tanto medo. Eu estava completamente sozinha e ninguém iria me escutar. Depois de alguns minutos, uma mulher entrou no quarto. Ela estava vestida toda de branco e usava uma máscara branca. Ela parecia uma enfermeira de filme de terror. Será que eu estava num hospital? Quando ela viu que eu estava acordada, ela começou a falar em uma língua que eu não entendia. Parecia estranho e agressivo, e eu não fazia ideia do que ela dizia. Eu comecei a mexer as minhas mãos e pés, tentando me liberar das máquinas. Me deixa sair daqui, eu gritei com dor. Mas o terror não parou aí. Aquela mulher assustadora veio até mim, levantou o lençol e eu vi que tinha um curativo enorme no meu abdômen. O que eles tinham feito comigo? Eu chorei e comecei a gritar mais alto. Com um movimento rápido, eu consegui liberar a minha mão e tirei o curativo mesmo doendo bastante. Eu vi uma cicatriz enorme com vários pontos. Tinham me operado. Várias coisas começaram a passar pela minha cabeça. Talvez eu tenha sido drogada e alguém tenha tirado meus órgãos para vender no mercado negro. Ou talvez eu tenha sido sequestrada e estava presa até que meus pais dessem todo o dinheiro para os sequestradores. Ou talvez eu seria assassinada e minha família nunca encontraria meu corpo. Então eu surtei completamente. Eu gritei mais e comecei a chutar e a bater na enfermeira. Tenho que dizer que geralmente eu não sou uma pessoa violenta, mas eu estava com tanto medo que eu perdi o controle. Então eu comecei a sentir mais e mais dor e eu olhei para baixo e vi de onde a dor estava vindo. Estava saindo um monte de sangue dos meus pontos. A enfermeira apertou um alarme e outras enfermeiras apareceram. 2 delas amarraram meus braços e outras amarraram meus pés. Agora eu estava muito apavorada mesmo. Eu estava presa e eles poderiam fazer o que quisessem comigo e eu não poderia fazer nada. Então um médico chegou e veio bem perto da cama. Ele era alto e tinha um olhar bem frio. Então ele fez uma coisa que me deixou ainda mais assustada. Eu estava ocupada olhando o rosto dele, então não vi o que ele fez, mas eu senti uma dor bem aguda no meu braço. E não sei o que foi, mas a minha visão começou a ficar borrada e eu comecei a dormir. Ele deve ter me dado alguma coisa para eu desmaiar. Assim eu não poderia me mexer e não conseguiria resistir. Meus olhos se fecharam e eu não conseguia mais abrir. Eu não sei quanto tempo demorou até que eu acordasse de novo, mas quando eu olhei para o lado, eu vi uma bandeja com umas comidas estranhas e deduzi que aquela comida era para mim. Tudo lá parecia amassado e cheirava mal, mas eu estava com tanta fome que acabei comendo quase tudo. O quarto estava vazio e o efeito das drogas estava passando. Aí eu comecei a me lembrar do que tinha acontecido antes de eu chegar ali. Sabia que eu não estava no país porque eu me lembrava de ter viajado para o exterior com as minhas melhores amigas, Ellie e Dália, no meu aniversário de 14 anos. Mas não estávamos sozinhas. Meu pai estava junto. Minha cabeça doeu e eu fiquei com medo, mas comecei a lembrar de mais coisas. Eu sabia que não fazia muito tempo que eu estava nas ruas da Malásia. A gente tinha comido lula frita em um restaurante, mas algo ruim aconteceu. Eu estava andando com meu pai e minhas amigas por uma rua lotada e senti uma dor bem estranha no meu estômago. Aí eu achei que era normal por provar comida nova, sabe? E foi aí que meu pai e minhas amigas desapareceram. E, bem, eu não via mais eles. Eu comecei a ficar nervosa com aquela dor que só piorava. E isso foi a última coisa que eu me lembro. De me perder sozinha em um país estrangeiro, o que explicava a situação onde eu estava. Era óbvio que alguma gangue tinha me sequestrado após eu me perder na rua. Ai, meu Deus! Finalmente agora tudo faz sentido. E eu comecei a ficar completamente aterrorizada. Eu precisava sair de lá imediatamente. Meus pensamentos foram interrompidos quando uma pessoa entrou. Era a mesma mulher que usava máscara, e dessa vez ela tinha umas pílulas na mão e queria que eu tomasse. Quando eu disse não, 2 homens entraram, e eu sabia que eu tinha que fazer. Eu tinha que fingir e esconder as pílulas debaixo da língua e jogar fora assim que eles saíssem do quarto. Eu sabia que eu tinha que encontrar uma maneira de sair daquele lugar.
E foi exatamente o que eu fiz na manhã seguinte. Depois que eu acordei, tinha um homem com uma máscara azul me olhando. Eu fiquei assustada, mas eu estava muito fraca para me mexer. Eu olhei para ele e, chorando, eu pedi educadamente: será que eu posso ir embora? Eu implorei na esperança dele sentir pena de mim e me deixar ir embora. O homem de máscara azul chamou um outro homem que parecia falar a minha língua. E quando eu repeti que queria ir embora, ele disse: dinheiro ou não vai embora? Eu não tenho dinheiro, eu gritei. E aí ele respondeu: isso é grave, seus pais pagarão. Parecia que eles não se importavam. Eles não se importavam nem um pouco comigo. Só Deus sabe o que fariam comigo se eu não pagasse. Será que eles iam me machucar? Ou será que eles já tinham começado a tirar os meus órgãos para vender? Eu comecei a chorar. Eu tinha tentado convencer aquele homem, mas eu não tinha conseguido. Então eu fiquei lá chorando, chorando, chorando. E depois de um tempo, aqueles homens desistiram e saíram do quarto. E eu fiquei lá, tentando me acalmar e pensando o que eu precisava fazer. Eu tinha que escapar. Meus braços e pernas ainda estavam amarrados e estava bem apertado. Mas eu consegui soltar o meu braço esquerdo, então eu consegui tirar as amarras do outro braço e das minhas pernas. Eu sentei, senti dor no meu abdômen, mas eu não liguei. Eu me olhei e eu estava usando uma roupa de hospital e estava descalça. Eu olhei ao redor e vi uma bolsa com algumas roupas que pareciam ser as minhas. Eu tentei sair da cama, mas eu senti uma dor no meu braço. Eu olhei e vi que tinha uma agulha ligada ao soro. Eu retirei e gritei na hora. Doeu tanto e meu sangue jorrou pelo quarto enquanto eu fugia. De alguma forma, eu consegui colocar as minhas roupas e o meu tênis. Eu abri a porta e o corredor estava vazio. Eu sabia que essa poderia ser a única chance antes dos sequestradores voltarem. Eu saí do quarto e saí correndo pelo corredor. Eu corri até uma porta no final do corredor e abri. Do outro lado tinham várias pessoas em macas, cercada de outras usando jalecos e máscaras. Os 2 homens que gritaram comigo estavam lá. Eles me viram e correram atrás de mim. Eles pareciam irritados. Eu precisava sair de lá. Aí eu vi uma porta que dava para a rua. Eu corri até a porta. Só que eu estava tão tonta que eu mal conseguia ficar em pé e eu caí no chão. Mas eu sabia que eu não podia parar. Então eu comecei a me levantar e aí tentei correr. Mas eu estava em um país que eu não conhecia nada. Tudo parecia diferente. Os prédios eram diferentes, os carros eram diferentes, as pessoas lá eram diferentes. Honestamente, eu não tinha nenhum plano do que fazer, mas isso não importava. Eu só sabia que eu precisava fugir de onde estavam me mantendo prisioneira. Eu corri, corri, corri e escutava eles gritando atrás de mim. Mas depois de um tempo, as minhas pernas ficaram mole e eu caí no chão. Eu não conseguia me levantar, então eu comecei a me rastejar, mas senti alguém me agarrando. Eu gritei que eu estava sendo sequestrada, mas ninguém ligou. Logo eu senti uma dor no meu braço e tudo ficou escuro. Enquanto eu desmaiava, eu sabia que aquele era o meu fim. Então eu simplesmente desisti. Ficou tudo escuro por muito tempo, antes de algo muito estranho acontecer. Eu acordei depois que eu vi um monte de pessoas falando alto. Quando eu abri os olhos, tinham 3 policiais conversando com os sequestradores. Ai meu Deus, eles me sequestraram, eu gritei. Mas aí os policiais me olharam sem entender nada. Aquilo parecia um pesadelo. Eles precisavam era prender aqueles caras e me ajudar a encontrar meus pais. Mas de repente, eu vi umas vozes conhecidas. Então meus pais entraram pela porta. Nossa, eles pareciam tão aliviados em me ver. A minha mãe até começou a chorar. E meus sequestradores estavam no lado deles sorrindo. Aí eu gritei, eles me sequestraram. Mas foi aí que meus pais começaram a rir. E minha mãe até me chamou de bobinha, dizendo assim, eles são médicos. Aí eles explicaram que eu não tinha sido sequestrada, que foi algo completamente diferente. Depois que me perdi no outro dia, meu pai não conseguia me encontrar. E daí ele voltou onde eu estava, só que eu já tinha sumido. Aparentemente, enquanto eu estava apavorada, sofrendo com aquela dor de estômago, eu desmaiei na calçada. E eu tive que ser internada imediatamente no hospital. Mais tarde, os médicos descobriram que o meu apêndice tinha estourado. E eles disseram que talvez fosse o choque, o estresse ou a comida que tivesse causado isso. Bom, e aí demorou para os meus pais descobrirem onde eu estava e eles ficaram super preocupados. E eu fiquei super feliz quando aquele pesadelo acabou. E eu fiquei pedindo desculpas várias vezes para os médicos que tinham cuidado de mim pelo trabalho que eu dei para eles. Foi mal, né? Você já teve que ser internado correndo no hospital ou já passou por algo parecido?
Então conte sua história nos comentários abaixo. E não esqueça de se inscrever no canal para novas histórias.